A gente tem livre-arbítrio, né, para criar as coisas. Temos livre-arbítrio para criar as coisas, só que esse livre-arbítrio, ele é também sequestrado por todas essas crenças limitantes, sequestrado por pessoas que não querem que a gente utilize o nosso livre-arbítrio, né, em direção à luz. Então, infelizmente, a população até hoje, e agora essa que é a grande mudança, né, de dimensão, de consciência, agora é a gente se libertar e realmente ter o livre-arbítrio. Porque até hoje, você não escolhe isso, você não escolhe uma pessoa, geralmente, por livre-arbítrio. Você escolhe pelo karma, você escolhe pelos condicionamentos sociais, você escolhe pelos condicionamentos familiares. Né? Você acha que é livre-arbítrio, você acha que você quer mas livre-arbítrio. lá no subconsciente acaba não sendo. Você escolhe a pessoa totalmente por causa dos programas ou indo contra os programas que você recebeu. Você não é livre. É condicionado pelos teus programas. Então, a gente não tem livre-arbítrio até quebrar o karma? A gente tem o que a gente chama de livre-arbítrio, você pode utilizar, só que a gente utiliza mal por causa dos programas que hackearam o nosso livre-arbítrio. Aí você cria o que a gente chama de autossabotadores, né? Você acaba sabotando, você acaba escolhendo uma coisa que depois te causa um monte de problema. Que programas seriam esses? São todos religiosos, os programas por exemplo, religiosos. Todos os dogmas são os programas traumas emocionais, familiares, tudo sociais. Isso, tudo que a gente vê na mídia. É claro, né? Você tem que ser assim, 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 assado. Amor, todas as nossas determinações, né? Amor é sofrimento. Dinheiro é pecado. Dinheiro é pecado. Sabe? Beleza é sim, beleza é sim. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou suficiente, eu não sou... Tudo isso são programas. Então, mas qual é a solução para isso? Pegar... Autoconhecimento. Você vai para o meio do mato? É o Lean Podcast. Não, eu sei, autoconhecimento, mas a gente está constantemente sendo bombardeado por pessoas à nossa volta, amigos, familiares. Tem a mídia, tem a rede social, tentando jogar para o outro lado. Como que a nossa força interior vai ser maior do que a força exterior? À medida que você vai percebendo onde que te toca. Se tocou, doeu, leva para casa que é teu. Muito bom. Entende? Então, se você utilizar todas as coisas que acontecem, cada uma das coisas, aquilo bateu, doeu, opa, vou em casa, vou olhar, vou penetrar, aí serve conhecimentos, que é interessante você ter conhecimentos de autoanálise, né, de autocura, como a FT, ou como Theta Healing, ou como o Reiki, meditação. Mas é importante você fazer esse trabalho de autoanálise e autoterapia. E aí você vai atrás de cada uma dessas feridinhas que são tocadas pelos dedos da realidade e vai curando uma a uma. À medida que você vai curando, você vai se tornando invulnerável. Você só pode se tornar uma pessoa invulnerável se você curar as suas doenças. Não é colocando 10 mil proteções. Essas proteções que a gente coloca, não, eu sou forte, não sei o quê, sabe? São essas proteções, na verdade, se tornam doenças. São as autossabotagens. São as autossabotagens. E se você levar isso muito afinco, assim, torna-se doenças psiquiátricas, entende? Você vai chegar... O esquivo, né, do autossabotador, que é o esquivo, por exemplo, aquele que evita as brigas, evita o confronto, evita não sei o quê. Se você levar isso muito a ferro e fogo, você acaba fazendo split, né, de personalidade. Você pode acabar ficando, por exemplo... Bipolaridade, ou então esquizofrênico. Tá? Então, as doenças não são elas a causa do sofrimento, elas são o resultado de um sofrimento profundo do qual a pessoa não sabe lidar. Muito bom. Vamos entrar no ponto da abundância aqui? Tem um conteúdo bem interessante que você fala. As pessoas acham que a gente tem que criar abundância, né? Só que você fala nos seus conteúdos que não se cria abundância. Na verdade, ela já está aí e você tem que sintonizar. Se você pudesse explicar esse conceito. Então, a abundância não se cria, se sintoniza. Essa é uma frase do Wayne Dyer, né? E que é realmente isso. A abundância, ela está aí. Ela é a própria natureza, ela é abundante. A vida, ela é abundante. A abundância, ela não é só abundância de dinheiro. Ela é abundância de saúde, ela é abundância de relacionamentos, ela é abundância espiritual, né? Ela é abundância de emoções positivas.
Tá? Então, a abundância, ela está em todas as áreas. Só que a gente meio que acaba bloqueando, né, só nessa abundância. E, então, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as condições do mundo. Se você não está sintonizado, se você não está frequenciado nisso, você não consegue captar. Tá? Você pode ter dinheiro, mas você não sente que isso te agrega, você não sente que isso te realiza, te completa. Você até comentou, né, numa live sua que a pessoa ela chega a ganhar tudo, mas... ela ganha a vida perdendo-a. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Então, o que acontece? A sociedade, infelizmente, ela foi estruturada até agora de tal maneira que nos tornou verdadeiros escravos para a gente alcançar, né, os nossos desejos. Então, ele cria desejos inalcançáveis ou desejos que, quando você chega lá, você não sente essa realização. Né? E, então, nós fomos todos pegos realmente nessa carapuça, carapuça? Carapuça. Tá bom. Armadilha. Nessa carapuça, a gente foi tomado, foi preso como sociedade, onde que a gente a gente tem que trabalhar, se sacrificar para poder comer e ter um lugar para dormir. Quanto, na verdade, aí entrou na parte bíblica, né? Jesus mesmo, numa das parábolas, falava assim, vocês olhem os passarinhos, eles não fazem nada e eles têm essas... Né, as plumas e tudo, e o alimento abundante, e a gente fica aqui lutando para conseguir esse dinheiro. Quando a gente realmente, isso eu aprendi, na verdade, da minha mãe, quando você realmente está dentro do teu propósito, e você está nessa fé profunda na sabedoria da vida, tudo vem. Tudo vem. Sabe? Todas as tuas necessidades são atendidas. Isso é uma realidade, isso não é uma coisa de religião. É uma coisa de frequência. Quando você está bem, por frequência, você vai atrair todas as coisas que vai preencher essa energia. Você que tem que criar um molde no qual a realidade vai se moldar. É tipo desapegar o let go em inglês. É o let go, né? E o que as pessoas elas acham que elas fazem, na verdade? Elas acham que elas têm que criar fora algo que vai moldá-las. Entende? Aquilo que está fora que vai me dar essa felicidade. Entendi. É o contrário. Você que tem que criar dentro de você, você já tem que vibrar nessa energia para poder atrair tudo aquilo que está de acordo com essa energia. E podem ter coisas que você esperava que iria te completar. Exato. Só que, na verdade, quando você já está completo por dentro e não por fora, talvez aquela coisa nem faça mais sentido. Nem faça mais sentido. Ou o fenômeno que acontece também, você atrai coisas que você nunca imaginaria. Mas as coisas até maiores, porque você simplesmente não conhecia. Então, quando você tem expectativa dentro da tua visão muito limitada. Então, você limita as possibilidades de realização. Você mesmo está se sabotando. Tá? Quando você cria expectativa do que... vamos imaginar assim. Eu acho que quando eu chegar lá no cume, eu vou sentir eu vou sentir uma vitória, né? Alguma coisa assim. Aí você chega lá no cume, você sente, por exemplo, você é recebido por uma chuva de flores, um monte de passarinho, um monte de borboleta que vem ali, uma coisa linda, maravilhosa, sabe? Mas, de repente, não era aquilo que você queria. Que você tinha aquela expectativa que você ia alcançar. E aí você perde esse milagre lindo. Ou então você está esperando chegar no cume, quando você chega lá, acontece tudo isso, mas daí você olha e fala assim, agora eu tenho que voltar. Agora eu tenho que voltar, né? Certo? E tem gente que chega no cume, cai do cume e morre. Exatamente. Acontece, aqui no Lean, inclusive, quando a gente sempre quis bater 100 mil inscritos. Nossa, 100 mil inscritos. Mas era o sonho, mas o legal foi que a gente sempre quis, não como se fosse o pote de ouro, né? No arco-íris, é assim que fala, né, Rosa? Exato. A gente sempre vivenciou o now.
o life flow, is now, né? let it go, né? Exatamente. Todos os momentos. Tanto que agora a gente já passou dos 100 mil e eu e o Maurício, a gente olha um pro outro e fala assim, e aí agora? Agora vamos continuar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Cada entrevista, cada conhecimento, cada ferramenta que a gente tem em contato com o nosso público. Então, realmente... E na verdade, quando a gente chega lá no final da vida, o que resta é o que a gente viveu. Não as metas que a gente alcançou. Sim. Né? Mas essa frequência, essa possibilidade de estar sentindo amor, de estar sentindo essa alegria, de estar sentindo essa energia fluindo. Né? É isso que conta no final. Só que é muito difícil isso, né, Meire? Porque a gente foi programado, como você mesmo falou, para a gente achar que a felicidade está depois daquela conquista. Daquela coisa que eu quero e eu consegui. Como que... Não é fácil isso. Se fosse fácil, as pessoas conseguiam quebrar isso facilmente e viver no agora. Como a gente sai disso? Como a gente sai disso? Autoconhecimento. Poxa vida, hein? Não sabia dessa resposta. Mas olha só, se for fazer... É uma visão meio pessimista. Tá? É só para te avisar. Tem uma visão meio pessimista da vida. Não é uma receita de bolo, né? Assim, é que, na verdade, as pessoas nunca despertaram tanto quanto agora. É um despertar, vocês são a prova disso. Sim. Eu sempre falo, vocês são a prova disso. Né? Então, esse despertar está acontecendo. Eu sei que você está falando para aquelas pessoas que acham que não conseguem, que é difícil. Eu compreendo isso. Mas... O que as pessoas... a gente está chegando no momento onde que a gente está chegando no ápice do materialismo, onde que, se você for pensar, pega um celular. Ali você tem mas milhares de vezes mais do que um rei na Idade Média tinha, e que era o homem mais poderoso do mundo que Salomão tinha. E vocês têm um poder, e hoje a humanidade inteira tem acesso a um poder que eles não se dão conta o quanto que isso é incrível. O poder de comunicar com alguém... Não, tudo. Ali você tem acesso ao conhecimento de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Na palma da mão. Na palma da tua mão. Em segundos. O que é isso, gente? Então, o poder que os seres humanos estão tendo, e para chegar nessa capacidade, por mais que seja difícil, por mais que parece normal assim, teve que haver uma evolução da mente da humanidade. Se você der um celular agora lá para um cara pré-histórico, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Tá? Então, há sim uma evolução muito grande. Se você der para um bebê, ele vai saber. Uma criança de 2 anos já vai saber. Exato. Por quê? Aí a gente vai no que a gente chama de campos morfogenéticos. Já ouviram falar? Não, vamos lá. Você já ouviu falar? Já ouvimos falar. Você falou, mas... Eu acho que eu já falei. Então, os campos morfogenéticos são campos informacionais que nós alimentamos com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, e eles retroalimentam todas as pessoas da mesma espécie. Tá? Então, foi feitos vários testes, por exemplo, um dos testes que eles fizeram, eu acho que está me vindo na memória que eu acho que eu já dei esse exemplo antes. Então, deixa eu fazer um outro exemplo. Um dos exemplos que eles fizeram, por exemplo, era eles davam alpiste vermelho, e eu dei esse exemplo que não está me vindo outra. Eles deram um alpiste vermelho e verde, né? Um alpiste vermelho era bom, o verde ele era amargo para passarinhos que saíam do ovinho e iam lá, começavam a picar. Aí eles começavam a comer, e depois de um certo tempo eles começavam a perceber que aquele verde era amargo e que aquele vermelho era um bom. E aí, aos poucos, eles iam lá só migrando, e no final, quando eles só comiam o vermelho, eles pegavam essa ninhada e deixavam de lado, e aí trazia uma nova ninhada, e que saía do ovo, quer dizer que não houve interação com aquele povo ali, e fazia eles o mesmo teste. E o que eles foram percebendo? Lá pela 15ª geração, cada vez que ia fazendo isso, cada vez mais rapidamente eles migravam para vermelho. Chegava na 15ª geração, eles saíam do ovinho já comendo só vermelho. Seja, então, houve um aprendizado energético, isso a gente chama, então, dos campos morfogenéticos que foram alimentados com essas informações, e aí eles passam a retroalimentar
e se torna uma característica dos animais. Ou isso também para qualquer espécie. Isso é uma coisa ligada à espécie. Então, isso eles dizem que podem explicar, por exemplo, porque cada espécie de passarinho faz um tipo de ninho diferente. Uhum. E tem já esse conhecimento, né? Se vocês veem um passarinho fazendo ninho, meu Deus, tem uns que tricotam o ninho, sabe? Uhum. Tem umas técnicas incríveis. Como Sim. é que esse passarinho vai aprender essa técnica? Então, essa é uma luz no fim do túnel para as perguntas do Maurício, né? Que sim, né? Que sim, Pode a gente ser, tem... sim. Pode ser. Condições Então, de a isso humanidade mostra assim, que a evoluir, né? humanidade ela também está evoluindo, se retroalimentando, né? E você também alimentando aquilo. Então, é importante a gente perceber esses campos, mas esses campos eles também têm campos morfogenéticos da dor, tem campos morfogenéticos da violência, que também retroalimentam. Perpetua. Então, cada vez que você pensa faz um pensamento violento, esse pensamento ele vai também se juntar a esse campo morfogenético que vai também alimentar a realidade. Tem pro lado bom. Ele alimenta. Sim, então, pro lado ruim. e aí que tá, tem ditadores e coisas que têm esses conhecimentos, né? Aquele cara da barbichinha, né? Tem que falar dessa maneira. Ele fazia rituais e trouxe monges tibetanos e tudo quanto era coisa assim de magia, tudo justamente para poder captar essas energias e utilizar para o plano de poder dele. Uhum. Tá? Olha. Então, a gente tem que começar a compreender. E isso tudo é formado de quê? Formas, pensamentos que nós criamos. Então, no curso Avatares da Cura, chega um ponto lá no final, depois que o pessoal fez todo o seu projeto e aprendeu a curar suas feridas emocionais, cuidar da sua criança interior e tudo. No final, as últimas aulas, a gente vai chegar, na última aula, por exemplo, a gente vai chegar no ponto de captar essas energias dos campos morfogenéticos e transmutar através do nosso corpo. Mesmo que a energia for negativa. Claro. A gente transmuta tudo através do amor e do perdão. Da consciência. E a abundância, ela segue uma lei também, certo? Então, a lei da abundância, escassez, né? Que é a lei que é isso. O que você vibra, você atrai. Então, o que você pensa, você cria, que é a lei do Buda, né? O que você pensa, você cria, o que você sente, você manifesta, eu não sei direito. Você sintoniza, mas o que você acredita, você manifesta, né? Isso. Você atrai. O que você pensa, você cria, você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Então, vai para a primeira frase. O que você pensa, você cria. O que você pensa, você cria. Então, todo pensamento cria uma realidade. Quando você imagina aquilo, que seja do lado bom, do lado ruim, você está criando. Por isso que eu falo para as mães, né? Aquela mãe que fica super preocupada com o filho e tudo. Para um pouco e vê que imagem que você tem do filho. Já vejo ele no acidente, já vejo ele com problema, porque ele não volta à noite, já aconteceu alguma coisa com meu filho. O que aconteceu? Foi roubado, teve um acidente, tudo assim. Dá uma olhada nessas imagens que você tem. Você só está criando ainda, de repente não aconteceu nada disso, mas você está criando e você está juntando isso. Como é que você tem que trabalhar? Você sentiu que pode ter uma ameaça? Cria uma forma de pensamento de proteção. Cria uma forma de pensamento vendo ele chegando bem em casa. Cria uma forma de pensamento da pessoa recuperada, da pessoa em saúde. Ou se a gente for na raiz do problema, talvez ela veja o filho como um ser indefeso, fraco. Exato. Então, se ela transmutar isso para um filho que é autossuficiente, que é forte, ela não vai ter esse... Né? Então, aí ela tem que curar essas imagens que ela tem dentro dela. Né? E tem que também permitir com que o filho ele faça o caminho dele, né? Que ele cresça também. Tem casos assim de mães, eu achei tão engraçado, né? Porque era uma senhora, ela tinha 70 e poucos anos, e ela falava assim, meu sonho era ir morar num sítio, tudo. Assim, não, primeira coisa, eu compro um sítio. Eu já tenho sítio. Você já tem um sítio? Mas eu não posso ir porque eu tenho que ficar perto do meu filho. Nossa, o sítio é muito longe? Não, meia hora do meu filho. Assim, por que você não pode? Não, porque ele agora, ele está necessitando de mim, porque agora ele teve filhos. Assim, quantos anos tem teu filho? 44.
Aí a mulher, assim, esperando o sonho da vida dela, sabe? De finalmente morar lá na fazenda, tudo, porque ela estava... E ela não faz isso com 70 e poucos anos, né? Por causa que tem que ficar cuidando do filho. Então, a imagem... Assim, Sendo que ele tem 44 que anos. imagem que você tem do filho? Para ela, na cabeça dela, ele era um garoto indefeso. Mude essa imagem, né? Mude essa imagem. Veja a realidade, né? Sai da fantasia.